A gente volta a conversar ao vivo com o nosso comentarista José Maria Trindade. Zé, qual que é a sua avaliação do saldo desse primeiro debate, especialmente para Bolsonaro e Lula? Pois é, resumindo, o debate deveria ser entre o presidente Jair Bolsonaro e o ex-presidente Lula. É inevitável a comparação entre os dois governos, né? São dois candidatos que já experimentaram ali a presença no Palácio do Planalto, o presidente Jair Bolsonaro 4 anos e Lula em 8 anos, mais o governo Dilma, que também é creditado ao governo do PT e ao governo do ex-presidente Lula. A expectativa toda era em torno dos dois, né? E por isso, exatamente, livres, Ciro Gomes e Simone Tebet acabaram se sobressaindo no debate. O presidente Jair Bolsonaro ganhou porque a expectativa é de que ele seria massacrado, todos contra ele, e foi exatamente assim. E ele teve a coragem de ir debater e demonstrou de peito aberto que não tem medo de falar dele, e foi Jair Bolsonaro do início ao fim. Ao contrário de certos candidatos, né, que são talhados por marqueteiros e controlados ao ponto de ficar sem saber exatamente o que falar. Do outro lado, assessores do ex-presidente Lula esperavam que ele surfasse no debate, e isso não aconteceu. Em certos momentos, ele até ficou vacilando, falhando memória, e isso atrapalhou muito o que esperavam da performance dele. A comparação dos dois governos é que está em debate. Os dois estão polarizados. O debate foi muito bom para o presidente Jair Bolsonaro, exatamente porque ele não deixou passar. Lula poderia reagir de uma maneira mais forte, mas foi acuado, estava acuado, na defensiva, e isso realmente não pega bem. Vale comentar também a fala de Lula sobre ter sido absolvido em todos os processos e ter de pagar o preço de ser inocente. Condenação anulada por juízo incompetente não é absolvição e não significa que um réu é inocente, né? Ele também disse que foi absolvido em 2 instâncias pela ONU, mas ele não foi julgado pelas Nações Unidas. Enfim, qual que é a sua análise sobre esses trechos do debate? Pois é, isso aí em verdade é fake news, ou a tal meia-verdade, né? Lula foi descondenado, ele estava condenado em 2ª instância, até em 3ª instância, né? E foi descondenado, o processo voltou à origem, não é uma absolvição. E um tribunal internacional não tem os dados, não tem ali a acusação do Ministério Público. Ele admitiu, já houve essa fala dele admitindo que houve corrupção dele no governo dele, mas veja bem, não se pode negar o que aconteceu de uma maneira tão clara e comprovada. Houve devolução de dinheiro de corrupção. Ninguém devolve um dinheiro que não roubou. E isso ficou muito claro no debate. O presidente Jair Bolsonaro também não explorou muito esse lado, mas foi muito firme nas perguntas e nas questões, até o chamando por 2 vezes de ex-presidiário. A lei eleitoral não permite que os veículos de comunicação escolham ou decidam de como será o debate. Tem que definir um critério chamando outros, e isso acabou interferindo na qualidade do debate. Concluir, só queria saber a sua impressão sobre a briga nos bastidores entre apoiadores do presidente e do ex-presidente. O clima tenso demais, né? Quase em vias de fato. Mas é que as pessoas que estavam ali se sentiram emocionalmente tocadas, principalmente com fala de seguidores do Lula que querem exatamente demonstrar uma paixão acima do normal. É o clima tenso que acabou derramando para os aliados que estavam acompanhando nos bastidores da televisão. Quase houve vias de fato. Isso não pode acontecer.